Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Alzheimer, né? É uma doença mais dolorida para a família do que para o próprio paciente. O Alzheimer, não sei se vocês têm proximidade com essa doença ou não, mas a grande maioria dos nossos idosos apresentam algum tipo de demência, que é a parte degenerativa do cérebro, tá? E dentre dessas demências, o Alzheimer é o mais comum. Então, mais cedo ou mais tarde, a grande maioria dos idosos tenderá a ter ou já tem, né, Alzheimer. Para quem não conhece ou não tem familiaridade, o Alzheimer é uma degeneração do cérebro. Ela é uma doença que não tem cura, né? Então as sinapses dentro do cérebro, elas vão deixando de ocorrer, os neurônios vão morrendo e você vai perdendo a capacidade de raciocínio. A primeira coisa que some, que vai sumindo, né, num quadro inicial, é a memória. Depois vem uma confusão mental, já não sabe mais aonde está, que lugar que é, às vezes está dentro de casa e pede para voltar para casa. A mãe que já faleceu está esperando voltar para casa, a mãe dela não sabe aonde ela está, que ela precisa voltar. Então ela começa a retroceder no tempo. Esse é o estágio intermediário. E o avançado é quando já perde os movimentos. Não é que perde o movimento, ela esquece de que ela pode levantar o braço, ela esquece de andar, ela esquece de manter o corpo firme ao sentar. Então a musculatura vai perdendo a sua rigidez e vai enfraquecendo. Em contrapartida, num segundo momento desse estágio mais avançado, o músculo vai encolhendo, vai tendo uma atrofia. Por isso que as mãozinhas ficam fechadas, os braços começam a encolher, as pernas também já não têm flexibilidade e assim por diante. Infelizmente é uma doença que atua dessa forma. Inclusive, ela esquece de como falar, a pessoa não consegue falar mais. Por que eu digo que é uma doença que afeta mais a família? Porque a família sempre viu aquela pessoa, né, como uma pessoa ativa, é uma líder, né? No caso, a mãe ou o pai eram os líderes da família, então eram os provedores. Então, com certeza, sempre foram muito ativos. E a partir do momento que essa doença se instala, ela vai perdendo iniciativa de vida, ela vai deixando a doença se apoderar, não que ela tenha algum controle sobre isso, mas a doença vai se apoderando de tal forma que ela se torna uma pessoa inativa. Então isso é extremamente doloroso para a família, né? Para quem não sabe, a minha mãe tem Alzheimer e está num estágio avançado. E sempre é muito difícil, muito. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo? Né? Acalentar o coração de vocês. É difícil, né? A gente respira fundo, a gente tem que tocar o barco, né? E uma coisa que você precisa entender é que os nossos pais, eu vou falar no feminino porque é minha mãe, né? Mas não inverta a ordem, pelo seu bem emocional. Não inverta a ordem. A sua mãe, ela é sua mãe, não é sua filha, tá? Dentro de um olhar sistêmico, toda vez que nós, como filhos, invertemos a ordem, nós causamos danos tanto a nós mesmos quanto a todos que são envolvidos nesse contexto.
Então, se eu me torno e me rotulo mãe de minha mãe, eu estou invertendo a ordem, porque eu sou filha. Então, eu acabo me comportando como mãe, ou seja, eu nego perante o meu inconsciente a autoridade e o respeito que eu devo a ela por ser minha mãe, tá? Isso a gente faz inconscientemente. E assim, a grande maioria das famílias começam a tratar os pais, os avós, como pessoas incapazes. Eles estão incapazes, né, por uma doença, mas eles continuam tendo a energia, eles continuam exercendo o seu lugar dentro da família. Então, os nossos pais continuam sendo nossos pais, os nossos avós vão continuar sendo os nossos avós, tá? Então, primeira coisa, não invertam a ordem, né, a hierarquia da sua família, porque você vai sofrer muito, né? Essa doença, ela é muito, eu diria assim, benevolente com o doente. Se é que a gente pode chamar eles de doente, né? Porque eu tomo por base da minha mãe, e a grande maioria que eu conheço não tem muitas doenças realmente, né? São só as consequências do Alzheimer. Mas por que essa situação, esse Alzheimer, ele é tão benevolente com quem o tem? Primeiro que hoje eu vejo que o Alzheimer tira o paciente ou doente, né, de uma realidade que ele talvez não precisaria ver ou precisaria sofrer tanto. Uma das premissas da psicologia, né, e eu abro um parênteses aqui, eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta, né, mas dentro da psicologia, o Alzheimer ele está ligado a uma fuga da realidade, e isso é muito importante a gente perceber, porque o Alzheimer ele sempre acomete uma pessoa logo após algum tipo de trauma, né? No caso da minha mãe foi a perda do meu irmão, então algum tempo depois ela já começou a se esquecer das coisas, já começou a ficar um pouco mais distante, né? Mas enfim. E aí, o que aconteceu, né? Eu acho que pelo desenvolver da vida, né, os problemas nunca acabam. A verdade é essa, né? A gente tenta de todas as maneiras amenizar, lidar da melhor forma possível, mas os problemas sempre vão existir. E com o passar da idade, né, a idade vem chegando, né, e a gente vai avançando por ela, nós nos tornamos mais frágeis, e até mesmo nos colocamos numa situação que a gente não tem muito poder de solução, né? Por exemplo, os avós, né, em idades de ser avós, veem todos os percalços dos filhos, as dificuldades, as crises políticas e financeiras que a gente fica à mercê, né? Nem sempre é nossa culpa, ou seja, raramente é nossa culpa, mas a gente pode perder o emprego, pode entrar em dificuldade, uma separação de casal, né? Uma guarda de filhos, e eles nessa idade têm muito pouco ou nada a fazer, né? Mas eles sofrem com tudo isso, né? Não se enganem, eles sofrem, né? Por mais distante que possam estar ou ser, eles sofrem e se preocupam. Então essa doença ela é muito benevolente, porque quando esse idoso não está mais aguentando a carga emocional, ele vai se desconectando pela doença. Então ele vai se apartando de todos os problemas. Isso faz muito sentido, não é? Então, hoje eu vejo que é uma das melhores doenças, se a gente pudesse escolher uma para ter, né? É claro que é de uma forma muito egoísta que eu falo isso, porque quem
deseja isso não está pensando nos familiares que vão cuidar, né? E é nesse ponto que eu quero chegar. O cuidado com uma pessoa de Alzheimer requer cuidados 24 horas por dia. E isso para a família é extremamente cansativo, não só fisicamente como emocionalmente, tá? Então, cuidar de um idoso com Alzheimer em casa, no caso de uma filha cuidando de uma mãe ou de um pai, é extremamente pesaroso, né? O familiar acaba entrando mais em necessidade de cuidados médicos e psicológicos do que o próprio paciente com Alzheimer, tá? Então, se você tem essa questão dentro da sua casa, procure alternativas. É muito complexo, né? A gente fazer uma receitinha de bolo aqui, o que seriam as alternativas ideais. Cada familiar, cada contexto vai exigir uma análise e uma adequação. Mas de alguma forma, é assim, você precisa ter disciplina. A primeira coisa, se você vai realmente cuidar de um parente dentro de casa, né, ficar como uma cuidadora principal, você precisa de disciplina. Disciplina porque você tem que estar muito certa do que fazer e na hora do que fazer. Isso eu digo dentro do contexto do dia a dia. Não é só num caso de emergência ou só num caso de ministrar algum remédio. Não. Você precisa ter horário para acordar, horário do café, horário do banho, horário da limpeza da casa, né? Tem que estar tudo muito bem separadinho e ser muito disciplinada para não embolar esses horários. E isso é apenas uma das ferramentas que podem ajudar você na sua saúde mental, tá? Então, você ter essa disciplina com o dia a dia, ela é imprescindível. Muitas vezes esse idoso mora junto, né? Ele vem para casa de uma das filhas, normalmente a filha que cuida, né? Ou uma filha solteira, alguma coisa que já mora com esse idoso. Então, você acaba passando 24 horas nesses cuidados. E o que vai afetar no seu psicológico? Você vai perder noção de tempo e espaço. Você não vai mais saber o que é sábado, domingo, o que é noite, o que é dia praticamente. Porque imagina um bebezinho dentro de um berço que nunca cresce. É isso. O idoso acamado com Alzheimer é exatamente a mesma coisa. Então ele precisa ter hora de acordar, ele precisa ter a hora do sol, ele precisa ter a hora do banho, precisa ter a hora da troca da fralda, né? Porque usa fralda, porque esquece de pedir para ir no banheiro, então descontrola tudo. E aí você acaba fazendo isso por 24 horas se você não se cuidar, né? Para quem tem a possibilidade de ter um cuidador dentro de casa, facilita muito. Se você tem possibilidade de colocar dentro de uma casa de repouso, eu acredito ser a opção mais saudável, tanto para a família quanto para o próprio idoso. Por quê? A casa de repouso, ela tem tudo adaptado. Ela tem funcionários 24 horas. A alimentação, ela é balanceada. Eles normalmente têm 5 alimentações. Então, é o café da manhã, é o almoço, é o lanchinho da tarde, é o jantar, é o lanchinho, que normalmente é um chazinho, um leitinho antes de dormir, né? Então, essa alimentação, ela é totalmente equilibrada. Às vezes, em casa, a gente não tem essa possibilidade, né? E se você colocar na ponta do lápis,
sai praticamente o mesmo valor de você manter cuidadores dentro de casa ou você manter numa clínica. Veja bem, eu não estou fazendo propaganda de nenhuma clínica, eu não estou defendendo nenhum ramo de negócios, né? Eu estou aqui para melhorar a sua saúde mental. Por que que você precisa ponderar essa possibilidade? Pela sua saúde. Porque você tendo uma vida normalizada, você tendo os seus afazeres, né, o seu trabalho, você está sabendo que o seu familiar tem que estar bem cuidado. Você tem que saber que o seu familiar está bem cuidado. Nem sempre estar dentro de casa é a garantia para que esse cuidado seja 100% efetivo, tá? Eu já vi muita coisa acontecendo por aí com cuidadores. A gente vira e mexe aí nos noticiários o que pode acontecer. Então, voltando ao nosso foco aqui do grupo, do vídeo, quais são as ferramentas que você tem à disposição para ter uma vida um pouco mais equilibrada? A primeira delas é essa rotina. Todos os horários, tudo que tem que ser feito dentro daquele período que você está ali com aquele idoso. A segunda coisa importante que você tem que levar em consideração é a sua qualidade de vida. Porque não adianta você ter toda essa rotina e chegar no final do dia podre. Porque correu o dia inteiro. Porque saiu para trabalhar, voltou e fez tudo o que tinha que fazer na sua casa, depois correu lá para fazer as coisas para o idoso e resolver problemas com o cuidador, quando tem quando não tem, parece que fica pior. Então, você, no final da sua jornada, você está esgotada. E isso leva ao quê? Ao estresse, isso leva às compensações, né? Porque você vai começar a ficar ausente da sua família, porque você tem que estar cuidando do idoso, e quando não está cuidando, está dormindo, porque está assim, um bagaço só. E aí isso vai criando uma bola de neve. E quando você vê, você está em depressão, que é muito normal o familiar que cuida ter depressão, estresse de todos os tipos. Quem é um pouco mais apegado e não consegue trabalhar isso no começo, chega a desenvolver síndrome do pânico, só de pensar na ausência daquele familiar um dia, por consequência, né? Porque haverá uma consequência, só de você pensar que ele vai embora, e isso já desencadeia uma crise de pânico, um estresse absoluto. Então, veja bem, isso eu estou observando quando você é o cuidador. Mas e quando a sua mãe é a cuidadora dos seus avós? Né? O que você pode fazer para ajudar? Primeiro, compreender toda essa dinâmica, porque tudo que eu falei até agora se aplica a ela, tá? Então, o que pode acontecer com você também pode acontecer com ela, com essa mãe, com essa tia, com essa irmã que está cuidando de um idoso, né? Dos nossos pais ou dos nossos avós. Essa é a dinâmica padrão que acontece. O esgotamento físico e mental, ele vem com certeza, não tem como escapar se não houver um plano de ação, tá? Consequências para a gente que está ali no momento, que está só observando, né, o cuidador, ou cuidadora dentro da nossa família. Nós precisamos dar apoio a essa pessoa, entender que ela abriu mão de tudo que ela poderia estar fazendo na vida dela para cuidar do idoso. E assim, no estágio intermediário para o avançado, demanda cuidados de 24 horas. Por isso que é tão delicado você permanecer em casa com um idoso, né? Mas às vezes a vida não permite.
né? As condições não são favoráveis e é uma coisa que precisa ser feita. Nesse sentido, a partir disso, a gente tem que entender que toda doença traz um ensinamento. Toda doença tem uma função, seja para o doente ou para a família. É assim com o Alzheimer, é assim com o câncer, é assim com qualquer outra doença. É um ensinamento, é algo que vem para mudar toda uma dinâmica familiar. E sempre vai ser assim. Cabe a nós, né, que estamos envolvidos na situação, descobrir qual é essa dinâmica. Essa dinâmica ela pode ser direto para o doente, no caso de uma doença mais leve, ou pode ser para a família toda, num caso mais grave. Câncer, Alzheimer, qualquer tipo de demência, qualquer doença incapacitante. É um aprendizado para a família toda, né? Às vezes tem um membro da família que é o veículo desse aprendizado. Sempre vai existir a necessidade de ter um veículo, um representante para isso. Aí você me fala, mas essas doenças elas podem ser hereditárias, né? E como é que faz isso? Nenhuma doença tem um médico que se chama Fernando Freitas. Vocês procurem aí no YouTube. Ele dá aulas de constelação sistêmica, e ele fala muito disso. Ele é médico e também é um instrutor. Ele fala que raramente você tem uma doença genética. No conceito dele, o que é uma doença genética? São ensinamentos que não foram absorvidos ou não foram identificados e que vão passando de geração em geração. Então, se hoje eu tenho uma doença que a minha mãe teve, que a minha avó teve, e assim para trás, né? Precisa ser analisado dentro dessa lógica, né? Dessa teoria, precisa ser analisado o que acontece com as mulheres da família que até hoje apresentam um problema, né? E segundo ele, se você analisa todo o comportamento dessas pessoas que apresentam esse tipo de doença repetitiva, eles possuem um comportamento repetitivo. Então, a sua mãe repetiu o padrão da sua avó, você está repetindo um padrão da sua mãe e provavelmente, se não cuidar, a sua filha repetirá o mesmo padrão comportamental e emocional. Então, tudo é igual. Ele até usa um comparativo bem simples de se entender. Se você adota um cãozinho e a sua família ela é de pessoas atléticas, então correm, se alimentam bem, fazem exercício, como você acha que esse cãozinho vai ter a sua constituição física? Ele vai ser saudável, vai ser magrinho, né? Vai praticar exercício junto com os donos. E se o irmãozinho desse cachorrinho for adotado por uma família um pouco mais sedentária, uma família de obesos, como você acha que esse cãozinho vai ser? Ele vai ser obeso, né? Ele vai ser um cãozinho que dorme o dia inteiro, mais fofinho, mais gordinho. Então, existe esse olhar dentro da medicina, que as coisas nem sempre são reprodutivas, né? Via DNA, não são repetitivas e se manifestam pelo DNA, e sim dentro de um contexto de convivência, né? Então, se você convive com pessoas que têm um problema, um certo problema, e esse problema não é solucionado,
né? Vamos chamar de doenças, de problemas, e essa doença, esse problema não é solucionado de forma a gerar uma cura para aquilo que está gerando essa doença, provavelmente, dentro dessa linhagem familiar, essa doença irá se repetir, tá? Até que venha alguém que eleve um pouco mais a consciência e trate de maneira efetiva essa doença. Tanto Alzheimer, quanto diabetes, pode ser qualquer doença degenerativa. Então, precisa ser analisado a forma com que a família se relaciona, o padrão de entendimento. Aí a gente volta lá em alguns vídeos que eu sempre falo, né? A mente omite, distorce e generaliza. Quando eu convivo com uma pessoa que pensa como de uma certa maneira, eu tenho a tendência inconsciente de acompanhar esse pensamento. Nós somos, isso está provado pela ciência, nós somos o reflexo das 7 pessoas de maior convivência conosco. Então, você é um reflexo, se você for solteiro, das 7 pessoas, pai e mãe, os irmãos com maior convivência e depois os seus amigos, os seus colegas de trabalho, e aí são as 7 pessoas mais próximas. Então, se você vive dentro de uma família que tem um histórico de algum tipo de doença, e Alzheimer é um deles, obesidade também pode ser, tá? Diabetes, reumatismo, você tem a mesma visão do mundo, porque a mente omite, distorce e generaliza. Se nós somos o reflexo de 7 pessoas mais próximas, nós temos a mesma visão. A partir do momento que nós temos a mesma visão, o que acontece quando a gente olha para alguma coisa? Nós transformamos essa visão em um sentimento. Complexo, né? Falei para você no último vídeo que a gente ia começar a aprofundar. Então, a partir do momento que a gente tem um olhar sobre alguma coisa, existe uma visão para isso, ou seja, a mente vai omitir, generalizar e distorcer, e ela vai associar a alguma história que a gente já tenha. E aí, qual vai ser o nosso comportamento? Vai ser de acordo com essa história. Nós não criamos histórias novas, nós só mudamos a roupa dela. Então, a história que toda doença se repete dentro de uma família e não tem nada que fazer, ela é uma história, tá? Sempre vai haver algo a ser feito, a ser curado, tá? Então, Alzheimer foi só a ponta do iceberg, câncer, a diabetes, a obesidade, tudo tem um ensinamento para aquele núcleo de família, aquele núcleo de pessoas que convive com essa questão, tá? Então é isso. Eu não vou aprofundar muito mais, porque senão vai ficar, primeiro, muito extenso e vai dar um nozinho na cabeça de vocês. Mas fica aqui o meu relato, que o Alzheimer, ele é muito mais enriquecedor e muito mais, vamos chamar de didático, porque ele vem ensinar alguma coisa, ele é muito mais didático para a família, principalmente para aquelas pessoas que estão em contato direto com esse Alzheimer, do que para as pessoas que estão mais longe, ou até mesmo para o próprio doente, tá? A psicologia, né, diz que o doente com Alzheimer, ele possui uma fuga, que realmente, se a gente começar a analisar, é por isso mesmo, porque ele está vivendo uma vida que ele não queria viver, ele estava vivendo situações
que ele se sentia incapaz de resolver, então algumas pessoas preferem deletar essas situações, esses sofrimentos e acabam desenvolvendo uma doença para que isso aconteça. Tudo de forma inconsciente, lógico, né? Ninguém vai se automutilar por causa disso, conscientemente. Mas inconscientemente é isso que acontece. Do lado da família, do cuidador, né? Daquela filha normalmente que cuida, existe a preocupação, né? Em relação à questão emocional e física, do estresse também, mas a gente precisa entender o que a gente pode aprender com essa doença, né? Normalmente é uma doença que traz muito entendimento em relação ao que é o amor incondicional, ao que é que tem que ser feito. Primeiro, são três pensamentos, 3 atitudes que nós temos que ter em relação a isso. Amor fraternal, né, incondicional, por aquela situação, por aquela doença, acolher e aceitar, porque é o destino da pessoa e também é o nosso destino cuidar dela, porque senão a gente não nos teria escolhido, né, pelo destino, por Deus. A gente precisa desenvolver uma certa liderança, um certo poder, porque tudo depende de nós, essa pessoa passa a depender 100% de nós. E a gente precisa desenvolver sabedoria, porque a gente precisa saber o que é certo, a gente precisa saber fazer o que é certo e a gente precisa, principalmente, ter um entendimento sobre o que está acontecendo. Então é amor, poder na questão de liderança, de direcionamento, né? Esse poder, e sabedoria, para a gente conseguir fazer o que é certo, da forma certa e para que tudo saia certo, tá? Então é isso, pessoal. Vamos aprender com cada doença. Se você tem uma doença na sua família e quer que eu fale sobre ela mais aprofundado, deixa aqui nos comentários, eu faço um vídeo para você, tá bom? Um beijo para cada um de vocês e até o próximo vídeo.